Olá! Hoje eu vou conversar com o Edgar Gouveia. O Edgar, ele é formado em arquitetura, em urbanismo, em jogos cooperativos e hoje ele cria jornadas épicas para ajudar os jovens a mudar o mundo. E a gente vai conversar um pouco sobre como a gente educa as pessoas para jornadas épicas. Edgar, um prazer ter você aqui hoje. Que delícia, o prazer é tudo meu, querida. Como você tá, Sandra? Eu tô ótima. Querido, eu queria que você contasse, né? Você foi o júnior da seleção de vôlei. Pessoas da minha geração vão lembrar. Você é arquiteto, você fez projetos incríveis de gincana, hoje você trabalha com empresas e com jovens e faz todo mundo mudar o mundo. Queria que você contasse um pouquinho de como é que você chegou até aqui, né? Eu começo a jogar com 15 anos e começar a receber dinheiro com final de 15, 16 anos de idade. E o vôlei me formou para muita coisa, né? Deu um treinamento para lidar com adversidades, com alegria, com energia, botando mais força, mais técnica, que me segue até hoje. Logo depois disso, eu fui fazer faculdade de arquitetura. Apesar de amar a arquitetura e o design, né, o traço, designar, eu comecei a me apaixonar pela ideia de uma arquitetura para as minorias, né, ou para as maiorias brasileiras, né? Como é que seria usar meu talento, dos meus amigos, para cuidar de uma favela, né, para cuidar de comunidades caiçaras, para cuidar de periferias da cidade, né? Então, lugares que os arquitetos não costumavam ir. E o contato com essas pessoas me deu, com essas comunidades, foi paixão à primeira, segunda e terceira vista. E isso me deu meu comprometimento com a transformação social. E com essa pressa de estar com eles, transformando a realidade deles, foi aí que a gente começou a mergulhar nesse universo que a gente chama de hoje de games, né? Eu sou muito mais conhecido por um game designer, né? O cara que desenha jogos para mudar o mundo, né? E essa ideia do que eu faço hoje, que depois a gente pode aprofundar mais, vem dessa ideia, vem daquela urgência juvenil, né? De quando a gente entendeu que para ajudar a empoderar comunidades que estavam fora da margem, fora do nosso olhar como sociedade, fora do nosso olhar como políticos, né? E como pessoas políticas, a gente decidiu falar assim, tá, não dá tempo de esperar 10 anos para organizar uma comunidade, né? A ponto de montar associação, desenvolver, captar recursos, desenvolver lideranças, para depois eles poderem exigir da prefeitura e dos governos que eles precisariam. A gente tinha muita pressa e falou assim, como é que a gente pode resolver isso mais rápido? Eles não podem ficar esperando 10 anos para ter uma creche, 15 anos para ter uma praça, que é o que acontece com eles, né? Eles ficam lá confiando em cada eleição de votar e vão ter uma creche. E nós falamos, cara, eles podem... Aqui moram mestres de obras, carpinteiros, pedreiros, pessoas que construíram barcos, né? Por que eles não constroem a praça deles mesmo, né? Então esse bando de estudantes falou o seguinte, e se né, construir um dos nossos sonhos pudesse ser rápido, divertido e sem botar a mão no bolso, né? Então a gente falou, quando a gente começou a criar técnicas, copiar técnicas, como gincana, por exemplo, assim, mutirão. Mutirão o pessoal faz uma laje em poucas horas, depois faz o churrasco e tem pagode depois, né? Ou então mutirão também no interior, as pessoas constroem a casa do compadre, a casa inteira em um dia, né? Depois mata um porco, faz um forró, faz alguma coisa assim. Então a gente falou, por que a gente não traz isso para cá? Então, provocar as pessoas para se organizar é uma coisa, dá muito trabalho. A gente trabalha a semana inteira, vamos reunir à noite, estou cansado, o vereador já vai fazer alguma coisa, o líder comunitário, aí deixa, né, vai você que eu já vou, né, deixa o síndico resolver. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, eu duvido que a gente faz uma gincana, a gente constrói uma creche em 2 finais de semana sem dinheiro, sem botar a mão no bolso, só com os talentos que a gente tem aqui. Aí quando a gincana a gente faz. Então daí nasce, né, acho que fecha um pouquinho desse círculo, né, desde jogador de voleibol até chegar ao que a gente faz hoje, que é botar todo mundo para usar o poder do jogo para fazer grandes transformações que a gente quer ver na nossa sociedade. Puxa vida, parece que você teve muitas vidas, né? E eu te escutando, eu lembro de mim, eu tinha muita dificuldade de falar do que eu faço, porque parece que eu tive muitas vidas, né? E eu acho que essa também é uma coisa que cada vez mais vai acontecer no mundo, né? Dizem que cada pessoa hoje vai ter em média 7 profissões, né? Quando a gente estuda, a gente não necessariamente está estudando para a nossa profissão,
Talvez hoje o papel da universidade seja muito mais um papel de te dar uma visão de mundo do que necessariamente o que você vai fazer no seu trabalho, porque o que você vai fazer vai mudar muitas vezes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você está vendo, a tua visão de futuro para esse jovem, né? Você com essa experiência de ter navegado tantas vidas, o que você está vendo hoje? Vamos lá, é um universo complexo, né? Mas a gente consegue observar, ele é complexo, né? Mas não é difícil de ver. Esse mundo que a gente está vendo hoje, que os jovens estão vendo hoje, estão vendo, estão conscientes disso, ele está integrando 4 crises fortes. Quando eu falo crise, pode ser crise de oportunidade, né? 4 grandes transformações, uma transição, que algumas pessoas dizem que é a transição de era, né? Então tem uma crise sanitária, que aí você não precisa falar, está todo mundo bem decorado, todo mundo em casa por causa disso, né? Um vírus que está no mundo inteiro, uma pandemia, que está transformando a realidade, né? Parou, todo mundo está falando a realidade de pessoas do mundo inteiro, de business do mundo inteiro, de relações do mundo inteiro, de noção de tempo no mundo inteiro, costumes do mundo inteiro. Então os jovens estão lidando com isso. Esse jovem está lidando com isso, com esse mundo, né? Que não é temporário, ele vai se alongar um pouco mais, que é aí que é o problema, né? Tem uma crise que é uma crise econômica, financeira, né? O impacto que isso está tendo vai gerar um monte de desemprego, já gerou e vai continuar gerando desempregos, falências, transformações. Então tem essa crise financeira, e como é que está circulando dinheiro a partir disso, né? Vai faltar os empregos de muita gente, de sonhos de para onde eu vou, profissões de muita gente, né? Paradas das universidades também. Então essa crise econômica que vai mexer bastante, e já está mexendo já imediatamente com o emocional de todo mundo que está envolvido com isso, principalmente o jovem, né? Tem uma crise ética, né? Que é essa crise do que vem, que a gente pode dizer, da crise dos totalitarismos crescendo no mundo inteiro, né? Da inteligência artificial, né? Então, assim, os jovens estão muito acompanhando isso. A gente tenta fingir, o adulto pode escapar, né? Já tem sua profissão, já tem sua família, você escolhe os assuntos que você quer ler. Eles estão lendo isso, eles estão olhando para o futuro, que nem a gente não estava na faculdade, estava no colegial, sei lá, para o futuro. Eles estão olhando, isso afeta eles. E se eles olharem, chega neles. Chega em qualquer post na internet, alguém falando, alguém mostrando, então grita na cara deles, e ver os amigos dele também passando mal com isso, né? Com várias crises emocionais. E tem também essa crise que para mim é que sempre preocupou e preocupa muito, que é a crise climática, né? E que muita gente tenta negar, é comum do ser humano tentar negar isso, que a ideia de que pode estar tudo acabando nos amedronta muito, então a gente faz que nem avestruz, né? Bota a cabeça debaixo da terra e finge que nada está acontecendo e leva a vida normal. Mas quando a gente começa a ver essas queimadas todas no Brasil e no mundo inteiro, Amazônia, Cerrado, Pantanal, que chega, né, Austrália, Estados Unidos, que começou a pegar cidades e chegou próximo de queimar grandes cidades americanas. Então são questões que a gente vai continuar negando, vai tentar falar que são esporádicos, deixa passar a notícia, mas para os nossos jovens não passa. Eles estão olhando para o mundo que eles vão receber. Quando a gente conecta tudo isso, fica um grande espaço de incertezas. Não, e eu ia dizer, nesse contexto, como é que a gente consegue trazer sonho, né? E principalmente mostrar que é possível sonhar e mudar o mundo, e ainda pode ser divertido, sem pôr a mão no bolso. Como é que você lida com isso? Porque é um contexto, eu tenho 2 filhas adolescentes, né? Os exemplos que você está dando, eu vejo em casa. Então eu escuto você. Então, como é que você traz isso? Porque você justamente vai trabalhar com esse adolescente que é a geração do fim do mundo, né? Tem gente que fala isso, para que ele faça algo sobre. Como é que você sugere? Como é que você lida com isso? A gente precisa fazer o efeito A Vida é Bela. Lembra o filme A Vida é Bela, daquele italiano, que ganhou o Oscar? Lembra como ele contava histórias para o filho dele se livrar do trauma da guerra, né? O filho dele foi para o campo de extermínio nazista, e ele ia inventando uma história que o filho dele conseguia entender, ressignificava aquele espaço, ou significava aquele espaço de uma maneira diferente, sem seu sofrimento. Então, eu falo muito que a gente tem que ter adultos, urgentemente, contadores de história. Bons contadores de histórias e bons inventores de novas narrativas. O Yuval Harari fala sobre isso, né? Hoje em dia eu falava isso de muito tempo, mas o Yuval Harari, que é muito mais inteligente que eu, muito mais famoso, fala que toda grande conquista humana é fruto de histórias inventadas, né? Eu lembro quando Kennedy falou assim, em 10 anos, né, a América tem que colocar o homem na Lua. Isso é uma narrativa, uma história inventada, né? Então ele inventa isso, e porque ele falou isso, o presidente tão carismático, os Estados Unidos inteiro se botou para funcionar, e não foi só a NASA, todo mundo, indústrias, pensadores, cientistas, porque nós temos que ganhar da Rússia e colocar o homem na Lua.
Então, quando eu falo bons contadores de histórias, são essas, né? Ou Luther King, I Have a Dream, e descreve esse sonho. Ele descreve um sonho que você pode olhar e falar, eu também quero isso. E a narrativa tem o poder de coordenar os esforços, né, e a ação de milhares, milhares e milhões de seres humanos para fazer que isso aconteça. Acho que o poder agora dessa coisa, o que a gente pode fazer com isso é inventar histórias muito poderosas para os nossos adolescentes, né, para que eles possam viver essa transição de uma maneira em que libere a criatividade, libere a energia, libere a alegria, libere o desejo de adaptação, porque não vai ser um mundo fácil, não vai ser um mundo fácil, não está sendo, e a tendência é piorar, essas crises vão se agravar, ou seja, é uma transição longa, segundo os grandes especialistas, né? A ONU fala que a gente tem que se adiantar, porque a gente tem até 2030 para fazer uma grande virada, ou então a coisa vai tender a piorar cada vez mais, mas nossos jovens estão vivendo nesse mundo que a promessa é piorar, piorar, piorar. O que a gente pode dar para eles é uma narrativa, um continente em que navegar esse mundo, ao invés de ser um sacrifício, um sacerdócio, um trabalho árduo, um sofrimento, uma promessa de horror, pode ser uma promessa de uma grande aventura, né? Uma jornada épica. Né? Então vamos brincar de super-homens, de super-heróis, né? Mulher Maravilha. Né? Então se a gente começar a contar isso para eles, eles começam a sorrir como você começou a sorrir também. Nós somos, né, é uma demanda da nossa geração, a gente não vai deixar um mundo melhor para eles, não vai, está melhor em muitos aspectos, mas a casa está sob risco, né, e tem muita coisa que a gente fez também para aquecer tecnologicamente que vai deixar rastros, então o mundo para eles não vai ser fácil, mas a gente pode no mínimo deixar uma história bonita para eles, né, que os inspire a navegar esses tempos com muita graça, muita elegância, muita eficácia e muita história para contar. Uau, te agradeço muito. Você sabe que você fala em jornada épica e eu imediatamente lembro dos 6 anos que eu morei a bordo com o Lucas, meu marido, e as nossas 2 filhas, a Clara e a Júlia. E elas, eu lembro da pior tempestade que nós passamos no mar, que foi vindo de Tonga para Nova Zelândia, 7 metros de onda para cima e para baixo. E a gente era uma jornada épica, né? E elas em nenhum momento ficaram com medo. Tão interessante, né? Porque a gente estava seguro e a gente tinha muita certeza do porquê que eu estou aqui. E era uma jornada épica. E elas seguiram na pior tempestade, adoraram, firmes e fortes, e nem perceberam o que a gente estava vivendo. Então, te agradeço por me lembrar que eu vivi uma jornada épica e eu vi na pele que funciona. Então, super te agradeço por estar aqui com a gente hoje e ter deixado essa inspiração. Vamos contar melhores histórias, né, dos sonhos que a gente quer viver e dessa jornada épica. Super obrigada. Sorte que você viveu isso e sabe que funciona. Então, o que você viveu com as tuas filhas, com o teu marido, né, é uma coisa que você vai ter que ensinar, você pode ensinar e repassar para muitos outros pais e muitos outros adultos dessa sociedade. Precisamos disso. E obrigada a você que está nos assistindo. E se você quiser rever essa conversa com o Edgar ou outra entrevista da série Profissional do Futuro, entre no Globoplay. E até a próxima entrevista.